E aí, seja muito bem-vindo ao canal CERT de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos vamos pensar um pouco mais de teologia, de Bíblia, de escola bíblica dominical e, claro, de vida. Mas antes de tudo, é bom lembrar a você o quanto é importante que você faça a sua inscrição aqui no canal, que você também deixe aquele like, aquele joinha especial, lembrando que é importante compartilhar para o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos crescer a cada dia, ok? Dito isso, vamos pensar um pouco em estratégias. Afinal de contas, a Bíblia fala tanto em preparar-se para a batalha, em preparar-se para a vida, em caminhar uma carreira proposta. Estratégia. Quando nós falamos na área de ensino, a área de ensino nos fornece algumas estratégias. E essas estratégias, elas precisam vir para a vida, de maneira que nós possamos apresentá-la e aplicá-la às nossas relações cotidianas e, com isso, alcançarmos o sucesso que todos nós almejamos. Então, uma das estratégias de ensino fundamentais é incitar os alunos a prestarem atenção naquilo que está sendo falado, que está sendo ensinado, e nunca informar. Olha, estamos começando, olha, daqui a pouco vamos terminar, estamos chegando ao final. Prenda a atenção. E uma boa aula, uma aula produtiva, ela não termina em silêncio, com os alunos olhando para o relógio o tempo inteiro, dizendo, será que vai acabar? Está mais chato e comprido do que a espada do rei Arthur. Não, uma boa aula deve fazer com que o envolvimento de todos esteja presente. Pois é, a vida, ela também tem disso. Quando nós estamos nas nossas relações familiares, seja marido e mulher, pais e filhos, parentes de modo geral, na sua reunião costumeira, social, quando nós estamos nos reunindo com amigos para um cordial e tranquilo bate-papo, a conversa não pode começar em silêncio e terminar em silêncio. Não pode ser uma conversa em que você fique pensando, que hora será que eu vou embora desse negócio? Não. Seja sincero, seja verdadeiro, seja transparente, aplique-se à verdade. Alguém vai dizer, professor, mas se eu for sincero demais e transparente demais, é possível eu angariar alguns inimigos, porque em uma sociedade eivada pela mentira, pela desinformação, pelas falsidades, nem todo mundo quer a verdade. Pois então eu vou te contar uma história que se conta lá na Índia. Dizem que, como a Índia tem 300 milhões de deuses, tem uma deusa chamada Sabedoria e tem uma deusa chamada Verdade. E um dia a deusa Sabedoria, passeando com as suas amigas pela rua, ela encontrou a deusa Verdade sentada à beira do caminho, chorosa, desconsolada, solitária. Ela disse, amiga Verdade, por que choras assentada à beira do caminho? E o que a Verdade respondeu, pois é, amiga, nesses dias de tanta mentira, de tanta falsidade, as pessoas não querem mais saber da verdade. E a deusa Sabedoria então disse, amiga, mas também olha para você, nua, assentada aí, toda exposta. Ninguém quer a verdade nua perto de si. Mas toma aqui uma das minhas vestes coloridas, vestes festivais. Agora sim, verdade vestida de sabedoria. Todos querem estar próximo. E nas nossas relações tem que ser isso também. Precisamos primar pela verdade, precisamos ser sinceros nas nossas colocações, mas sempre de maneira sábia. Existem verdades, existem sinceridades que não cabem em qualquer lugar a qualquer hora, mas sempre serão bem-vindas na hora certa. Então, o professor
ele não precisa informar, eu vim aqui para dizer toda a verdade. Calma, calma, você não é o dono dela e nenhum de nós a será, mas nós podemos, de maneira sábia, de maneira tranquila, expor a verdade, de modo que as pessoas se agreguem a nós. Agora, tem um segundo ponto que é importantíssimo para o professor sábio nas suas estratégias de ensino, é que ele conheça o ambiente. Isso, inclusive, está muito claro naquele pequeno livreto de Sun Tzu, A Arte da Guerra. É preciso conhecer o ambiente, conhecer a si mesmo, conhecer o inimigo, conhecer as estratégias, conhecer as armas. O conhecimento facilita muito, porque se eu quero conquistar a atenção de uma sala de aula, se eu quero conquistar a atenção do esposo, da esposa, se eu quero conquistar a atenção dos filhos, se eu quero conquistar a atenção dos amigos numa roda de bate-papo, eu preciso, sem sombra de dúvida, ter o conhecimento desse ambiente para saber que a formação de cada um é limitada às escolhas feitas na vida. E eu preciso respeitar isso. Então, se eu vou conversar com uma criança de 3, de 4 anos, eu não posso falar de física nuclear com ela. Do mesmo modo, se eu vou conversar com um universitário da área de administração, eu não posso ficar jogando conversa fora e falando bobagens do dia a dia, fofoca da televisão. Eu preciso, então, conhecer o ambiente onde eu estou inserido. Da mesma forma, eu preciso conhecer o ambiente que permeia o coração daqueles que me são queridos. Ora, eu chego em casa cansado, esbaforido, depois de ter tido relações terríveis com amigos de trabalho, de ter tido problemas com o chefe, de ter tido problemas com o meu próprio trabalho, de ter me enroscado com alguém no trânsito, de ter tomado uma multa por ter avançado o sinal. E aí eu chego em casa com o meu coração, com a minha alma perturbada, cheia de problemas. E não conheço o ambiente que está na minha casa, não conheço como está o coração da minha esposa. Eu despejo todo aquele veneno, todo aquele lixo acumulado do dia em cima de alguém que talvez esteja fragilizado também. Como você acha que vai ser a minha relação com esta pessoa? Ela não vai ser uma relação boa, ela vai ser uma relação ruim. Então é importante conhecer o ambiente. Terceiro ponto, eu preciso saber que as partes mais importantes de um bom diálogo são os primeiros 30 segundos e são os últimos 15 segundos. Então, como eu vou me apresentar ao público? Se eu me apresento de maneira empolada, de uma maneira arrogante, se eu venho colocando os meus dotes, os meus títulos, as minhas conquistas acadêmicas, os meus alunos vão dizer, o que vai sair daí, né? E como eu vou terminar? Se eu termino os últimos 15 segundos de uma excelente aula falando alguma bobagem, ou provocando alguém à briga, ou impondo uma posição política, por exemplo, eu vou ser marcado por aqueles 15 segundos, mesmo que uma palestra de 2 horas tenha sido uma excelente palestra, os últimos 15 segundos vão estragar tudo. Pois bem, você travou relacionamentos com a sua família, com os seus entes queridos, o dia inteiro, fez tudo certo, a esposa despachou marido e filhos de manhã, arrumou sua casa, fez as suas tarefas domésticas, preparou um bom almoço, recepcionou a família, almoçaram juntos, a família foi embora, ela ficou com a pilha de louça suja, ela arrumou tudo, ela terminou de fazer as tarefas domésticas a tarde inteira trabalhando, chega em casa, o marido chegou cansado também do trabalho, os filhos, colégio, tal, todo mundo jantou, dormiu, e nos últimos 15 segundos do seu dia, ela desembesta a cobrar coisas do seu esposo
que ele não tem condições de lidar. Por exemplo, você só compra carne de frango e eu gostaria de comer picanha, sabendo que o salário do seu esposo, que trabalha de sol a sol pesado, não dá para comprar picanha. Os últimos 15 segundos daquele dia estragaram todo um dia de trabalho duro e de relacionamentos esforçados. Então, tenha conta disso, que nós precisamos entender que o começo e o final das coisas é que contam um ponto na história da nossa jornada. Então é importante, hein? Mas em quarto lugar, simplifique, não gaste tempo enrolando, fazendo piada, truque de mágica, tentando fazer a história passar. Quem está imbuído da missão de ensinar, de levar o conhecimento a alguém, vá de fato ao ponto, traga conteúdo, traga cultura, traga conhecimento, traga Bíblia. Pois a vida é assim. A vida de cada um de nós, ela precisa ser uma vida frutífera para que ela seja próspera. Então, não fique enrolando, eu vou começar a estudar ano que vem, eu vou começar a trabalhar melhor ano que vem, eu vou procurar outro emprego semana que vem. Não procrastine, não fique pensando no que poderia ser, seja agora. Faça acontecer de fato agora, afinal de contas, se nós enrolamos a vida nos enrola. E por fim, e não menos importante, ponha o coração no que você faz. Quando nós fazemos com emoção, estudos em salas de aula provam o impacto que existe quando nós colocamos emoção. Por exemplo, 55% dos estímulos visuais, como andar, fazer gestos, a postura de modo geral, impactam a vida das pessoas. 38% de estímulos vocais, que é a fala, a entonação, a maneira correta, uma boa leitura, um professor de sala de aula, um pregador de sala de púlpito de igreja, enfim, se ele fala correto, pelo menos verbalize, faça com que o seu vernáculo, que o português, que é a sua língua materna, seja falada de maneira o mais correto possível, para que você seja entendido. Então, isso impacta as pessoas. Se eu vou sentar-me a um auditório, a uma sala de aula ou em uma igreja para escutar um pregador, um professor, um palestrante que mal sabe falar o português, sendo um brasileiro, você acha que eu vou ficar ali muito tempo? Se eu puder, eu vou embora. Eu vou embora porque se ele não sabe falar o português, que conteúdo que ele tem para me passar? Claro, respeitar aquelas pessoas de cabelos brancos que moraram no interior, que não tiveram acesso à informação, tudo certo por aí. Mas nova geração, 20, 30, 40 anos de idade no máximo, é indesculpável não saber falar nem a sua língua materna da maneira correta. Nada de gíria, nada de bobagem. 38% dos estímulos vocais, quando de maneira corretamente aplicados, fazem a diferença no relacionamento. E 7% do conteúdo verbal, que é sobre exatamente aquilo que se fala, falar a coisa certa da maneira correta. Pois é, isso na sala de aula. E como está a comunicação dentro de casa? Marido e mulher têm papéis fundamentais quando se trata de comunicação, porque se não falarem a mesma língua, a educação dos filhos, ela ficará frustrada, ela será uma educação que vai se apresentar lá fora como um adulto futuramente problemático, tanto para si mesmo como para aqueles que estão à sua volta. Então é importante que a comunicação, é importante que a fala ela seja carregada de emoção. Um pai que não põe emoção quando ensina os seus filhos um dia vão crescer e vão dizer: meu pai até cobrava de nós, mas ele era frio e distante. Nunca vimos o coração do meu pai aberto. Pois é, do que valerá esses relacionamentos forçados
se eles não forem feitos da maneira correta. Então, as estratégias de ensino estão aí para nos ensinar, de modo que nós alcancemos e conquistemos, ao final da nossa jornada, a mesma fala do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está me aguardando, e não somente a mim, mas a todos quanto esperam a volta do Senhor. Por isso eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e dizer a você: melhore a sua comunicação, invista na comunicação. Afinal de contas, nós somos seres que nos relacionamos e queremos nos relacionar de maneira sábia, de maneira honesta, de maneira íntegra e, acima de tudo, de maneira produtiva. Deus te abençoe, continue tendo uma excelente semana na presença do Senhor e confie nele, porque ele foi, ele é, ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. E não esqueça, clique aí, deixa o seu joinha e compartilhe para muita gente. Forte abraço.